Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Rosa e começa agora aqui na CNT Multi o programa Viva Fazenda. Pode rodar a vinheta. Se hoje é possível sair de casa, pegar um ônibus e chegar ao trabalho, à escola ou centro da cidade com relativa facilidade, nem sempre foi assim. Em Fazenda Rio Grande, o transporte coletivo acompanhou cada etapa do crescimento do município, ajudando a conectar bairros, aproximando pessoas e impulsionando o desenvolvimento da cidade. Nos primeiros anos de expansão da cidade, quando muitas ruas ainda estavam em processo de urbanização e a população era bem menor, os ônibus já desempenhavam um papel fundamental. Afinal, enquanto alguns moradores tinham carro, muitos dependiam exclusivamente do transporte coletivo para suas atividades diárias. E convenhamos, sem ônibus, a caminhada até Curitiba poderia render uma bela maratona olímpica. Há mais de 40 anos, o transporte coletivo faz parte da rotina de milhares de moradores da região metropolitana. Em Fazenda Rio Grande, a história da empresa acompanha de perto o crescimento da cidade, desde os tempos de estradas de chão até a modernização do transporte coletivo. Vamos conhecer essa trajetória que ajudou a impulsionar o desenvolvimento do município, conversando com o Haroldo. A empresa de transporte de ônibus chegou à Fazenda Rio Grande quando a cidade ainda estava começando a crescer. Como que o senhor lembra daquele período e do início da empresa? Na realidade, a empresa de ônibus estava antes da fundação da cidade, né? Aqui, Fazenda Rio Grande era um distrito de Mandirituba, né? E nós estamos aqui desde 1982. Na época, eram estradas, todas as ruas eram de estrada de chão, né? A prefeitura, que era de Mandirituba, não tinha muitas condições de manter as estradas. Eu me lembro assim, meu pai arrumando as estradas, os buracos, nós chegávamos e através de uma, né, na época tinha uma caminhonete, e aí chegávamos e levávamos lá e fechávamos os buracos para evitar tanto solavanco para o passageiro. Então foi um tempo assim, bem diferente do que hoje, né? Muito pó, muita estrada de chão, muito encalhamento de ônibus. Havia muito esse problema. Aí nós tínhamos já os amigos que traziam com trator, puxavam o ônibus para fora de tanto barro que tinha. Então era uma história assim, bem diferente, né? A estrutura nossa era realmente muito precária. Estrutura viária, o número de passageiros foi, era muito pouco, né? Não pagava o sistema, mas o meu pai, ele sempre teve uma visão, né? Que isso aqui iria um dia crescer, né? Então era um município, na realidade não era um distrito, né? Que fazia parte de Mandirituba, como eu falei, mas ele era pequeno, né? Muito pequeno, e não tinha muitos passageiros, né? Eu me lembro que eu tenho aqui um relatório de 82 que nós transportávamos 1.000 passageiros mês, né? Então e tinha um ônibus só, né? E toda essa estrutura nós tocávamos assim, ainda não tínhamos uma sede aqui em Fazenda Rio Grande, e nós tínhamos em Curitiba, mas já com uma visão muito assim ampla, né? E uma visão futura do meu pai. Vamos persistir. Eu sei que nós trabalhamos muitos anos, eu creio que uns 7, 8 anos aí com prejuízo na empresa aqui fazendo o transporte, mas com o objetivo de conseguir colher no futuro. Vamos aos comerciais? Retornaremos num piscar de olhos. Não saia daí. Sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar com a matéria?
Pode rodar. E ao longo dessas décadas, quais foram as principais transformações que o senhor viu acontecer tanto na empresa quanto em Fazenda Rio Grande? Foram muitas, né? Fazenda Rio Grande, ela teve uma história na área do transporte bem cômica, né? Antes existiam duas empresas, uma fazia o lado, vamos dizer, quem vem de Curitiba do lado direito, e a outra fazia do lado esquerdo, o transporte. E aí, o prefeito, que na época era um prefeito de Mandirituba, ele chegou lá e ele queria fazer algo diferente, e aí então ele pegou e começou a fazer o primeiro transporte público gratuito, que fazia só pela BR-116. E levava até o Pinheirinho. Então ele comprou alguns ônibus que eram os antigos expressos lá de Curitiba e começou a fazer o transporte gratuito aqui. Só que todos os passageiros que estavam mais próximos à BR-116, ele deixava de ir com os nossos ônibus e iam com o ônibus gratuito, era de gratuito. Com isso, muitas pessoas começaram a também mudar para cá por causa do transporte gratuito. Só que isso demorou algo em torno de uns 6 meses, mais ou menos, e aí o prefeito não tinha mais condição de manter esse sistema, porque era caro, os ônibus estavam velhos, ele não tinha estrutura, né, não? E os ônibus lotados, né? Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente na época grave. E aí o que aconteceu? Ele não aguentou, e aí ele parou, e aí, só que para que ele não ficasse com problemas, e ele foi muito inteligente, ele pegou e conseguiu uma primeira integração do transporte metropolitano. Então, o passageiro não ia mais estar rodando de graça, entendeu? Aqui da Fazenda Rio Grande até o Pinheirinho. Mas lá no Pinheirinho ele tinha que pagar a passagem. Então ele tinha o custo do transporte lá em Curitiba. Com a integração, o que aconteceu? Ele conseguiu essa integração, e aí o passageiro pagava aqui em Fazenda Rio Grande, mas não pagava mais em Curitiba. E na volta acontecia o contrário. Pagavam lá em Curitiba, mas não pagavam o transporte de Fazenda Rio Grande. E isto nós começamos dia 12 de março de 89 a fazer esse sistema integrado. Então a empresa começou a receber conforme as empresas de Curitiba, era por quilômetro, e o crescimento, havia um crescimento exponencial aqui na cidade. Eu me lembro assim de ter anos aí que teve 300% de crescimento populacional. Então chega assim no sábado, a gente via, né, vários caminhões de mudança vindo para a Fazenda Rio Grande, entendeu? Para fazer a sua casa aqui, muitas construções, era realmente algo assim assustador. E isto foi, acho que, um grande marco, né? Um grande marco. Porém, o sistema, ele saía daqui do terminal de Fazenda Rio Grande e ia até o terminal do Pinheirinho. Porém, para buscar os passageiros do sistema alimentador, vamos dizer, nos bairros, foi criado também um sistema alimentador. Esse sistema, a passagem era mais reduzida do que a passagem normal de Curitiba, mas daí os passageiros tinham que pagar a passagem do transporte alimentador, daí eles desciam e entravam e pagavam uma nova passagem no sistema metropolitano para depois não pagar lá no Expresso em Curitiba. Vamos aos comerciais? Retornaremos num piscar de olhos. Não saia daí.
Sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar com a matéria? Pode rodar. Daí o que aconteceu? O segundo marco foi em 97. Aí a Fazenda Rio Grande novamente foi pioneira quando foi implantado o sistema ligeirinho diretamente a Curitiba. Tá? Na realidade, antes disso, teve uma outra iniciativa do governo estadual que foi feito o Rápido Metropolitano. Eram uns ônibus azuis claros, entendeu? Então eles saíam daqui de Fazenda Rio Grande, foi criado até um novo terminal, onde hoje é o teatro da Fazenda Rio Grande, era um terminal ali. Pequenininho, mas era um terminal. Então tinha o terminal aqui da BR, o terminal antigo, e tinha um terminal ali no centro, ali perto da prefeitura, onde que hoje é o teatro. E aí, esses ônibus saíam de lá e iam para o centro de Curitiba, né? Era ali, se não me engano, na Dr. Muricy. E aí também foi criada uma outra linha, a primeira linha que saiu daqui até o terminal do SIC e ia até o Portão. Também era uma linha do Rápido Metropolitano, eram os ônibus azuis. Então nós tínhamos os ônibus que faziam terminal integrado Pinheirinho e tínhamos esses ônibus azuis que iam até o centro. Aí em 97 houve uma mudança do governo e aí substituíram estes ônibus do Rápido Metropolitano com o ligeirinho. Era uma febre na época, era um embarque em nível, era uma agilidade no embarque, eram ônibus diferentes, era uma novidade na época, em 97. Então nós tivemos o primeiro tubo aqui da Fazenda Rio Grande, ficava aqui ao lado do terminal velho, que a gente chama, na Francisco Ferreira da Cruz, né? Ali que ficava o tubo. Daí de lá saía então até o centro de Curitiba. Então isso aconteceu em 97. Só que ainda persistia que os passageiros do bairro tinham que pagar uma passagem separada para depois entrar no sistema integrado. E aí o que aconteceu que em 2000, o prefeito na época, juntamente com o Estado e a Urbis na época também, conseguiu então integrar o sistema alimentador junto com a Emerit. Então, hoje os passageiros do bairro aqui da Fazenda Rio Grande, entendeu? Eles pagam lá no bairro, mas daí não pagam mais no terminal aqui e não pagam mais no terminal do Pinheirinho também. Então foi uma escalada, entendeu? Visando beneficiar os moradores aqui, aqueles que usam o transporte, né? Aí em 2001, vieram os primeiros articulados aqui, né, que começaram a operar aqui na Fazenda Rio Grande. Então, eram ônibus mais novos, ônibus maiores, e assim foi melhorando o sistema, né? Vamos aos comerciais? Retornaremos num piscar de olhos. Não saia daí. Sejam bem-vindos de volta. Vamos continuar com a matéria? Pode rodar. Aí em 2014, não, foi mais tarde, 2018, 2019, começaram a vir os ônibus articulados na linha ligeirinho, daí substituindo os ônibus curtos do ligeirinho por ônibus articulados na linha ligeirinho. E assim foi crescendo, né? Foi crescendo, daí
houveram várias linhas que vinham de outros municípios, tipo Agudos do Sul, vinham até Fazenda Rio Grande, ainda não integrado. Tem a linha Mandirituba e Quitandinha também, que passavam por Fazenda Rio Grande, mas não estavam integrados ainda. E aí agora, recentemente, então, foi feita a linha São José, Fazenda Rio Grande São José já integrado, foi feita a linha Fazenda Araucária, também integrado, depois passou pelo terminal de Tatuquara, também integrado. Agora a última, mais recente, foi a linha Fazenda Rio Grande Sítio Cercado, também já integrado. Então, fazendo uma rede de transporte, né, dentro metropolitana e também interna, urbana, então, para atender melhor os municípios aí. O programa chegou ao fim e se você quer assistir o programa Viva Fazenda e não sabe como, é simples e bem rápido. Caso não consiga assistir pela televisão, é só baixar o aplicativo CNT Play em seu celular e assistir ao vivo o Viva Fazenda. E se você quer assistir pelo computador, é fácil, através do portal.redecnt.com. E divirta-se! Eu sou Renato Rosa e esse é o Viva Fazenda. Seja bem-vindo no próximo programa.